Alguns disseram que agora para o peregrino que estiver em Arafat, tem um hadith que o profeta Muhammad a.s. ele fala que até os grandes pecados eles são perdoados. Até ele disse, tem um hadith que fala وَتَحَمَّلَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ. Quando tem algo para um pecado que entre eu e uma pessoa, que eu peguei algo dele, aí diz que até isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e eu pago para essa pessoa, por você, para ser perdoado. Entendeu? Então, tem alguns hadiths, mas o certo é se a pessoa tiver qualquer pecado que seja um dos grandes pecados, é ele se arrepender antes. Se ele se arrepender no Arafat, geralmente ele vai se arrepender. E por isso que a gente fala, as boas ações desse mês, a primeira coisa que nós deveríamos ter falado, né? Sobre arrependimento. A pessoa se arrepender. Ele iniciar esses 10 dias com arrependimento. Falar, ya Allah, qualquer pecado que eu fiz, aquilo que eu sei, aquilo que eu esqueci, que perdoe ele. Né? E ele se arrepender daquilo que ele faz dentre os pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, perdoa. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafur, Rahim. Em relação ao jejum, se eu tiver dívidas para pagar do mês de Ramadã, tem alguns sahaba que eles diziam, eu prefiro, ao repor os dias de jejum, escolher os 10 dias de Dhul Hijjah. Escolher esses dias para repor. Então, se você repor esses 10 dias, ou esses dias de jejum que faltou para você no mês de Ramadã, seria importante você repor nesses dias, porque eles têm mais importância. Eles têm mais importância. Vamos falar sobre al-Udhiyah. Al-Udhiyah, com certeza, al-Udhiyah, ela é uma das ações que o profeta Muhammad a.s. ele nos incentivou, e que Allah subhanahu wa ta'ala também nos incentivou no Corão, quando ele disse فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, e ore para o seu Criador e faça o nahr. Nahr quer dizer que é o sacrifício. O Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele disse no hadith autêntico que o profeta Muhammad a.s. ele sacrificou 2 carneiros. Ele sacrificou 2 carneiros, e que eram carneiros gordos, fortes, né? E eles tinham 2 cores, uma cor branca e tinha um preto no rosto delas e até nas pernas desses carneiros. E eles tinham 2 chifres. Então, para demonstrar o Abu Huraira do que os carneiros que o profeta Muhammad a.s. escolheu para sacrificar não eram carneiros que eram pequenos, e qualquer carneiro, não. Ele pegou os melhores. Para a gente sempre pegar os melhores, porque você está oferecendo para Allah, e quando você oferece algo para Allah, sempre você deve oferecer o melhor. Sempre você deve oferecer o melhor. O profeta Muhammad a.s. ele sacrificou com as suas próprias mãos, dizendo Bismillah, Allahu Akbar. Aí ele disse, ao sacrificar o primeiro carneiro, Allahumma hadha an Muhammad wa ali Muhammad. Oh Allah, esse é pelo Muhammad e a família do Muhammad, que a paz seja com ele. E o outro, ele sacrificou o outro e ele disse, Allahumma hadha an ummati, ele disse Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha an Muhammad wa ummatihi mimman shahida laka bit-tawhid wa shahida li bil-balagh. Oh Allah, esse é pelo Muhammad e todas as pessoas que seguiram o profeta Muhammad e testemunharam que não há outra divindade além de Allah, e eu sou mensageiro de Allah. Isso significa que o profeta Muhammad a.s., de tanto amor que ele tem por nós, ele até sacrificou por nós. Subhanallah. O profeta Muhammad a.s. ele disse que no dia do Eid, a coisa que mais a pessoa tem privilégios para colocar em prática e mais amada para Allah subhanahu wa ta'ala é o sacrifício. Então, o que tem mais privilégio e a ação mais amada para Allah subhanahu wa ta'ala no dia 10 de Dhul Hijjah, no dia do Eid, é você sacrificar um carneiro. E o profeta Muhammad a.s. ele nos ensina que o sacrifício, o que ele faz? Se você sacrificar um carneiro, ele virá no dia do juízo final, como o profeta Muhammad a.s. ele disse que ele virá no dia do juízo final
ele inteiro como uma boa ação para você, da melhor forma, para ser pesado na sua balança. Para ser pesado na sua balança. E o profeta Muhammad a.s. também, ele nos ensina que na primeira gota que é derramada ao ser sacrificado o carneiro, os seus pecados serão perdoados. E tem outro hadith que fala que por cada pelo desse carneiro você terá uma boa ação ao ser sacrificado. L'udhiya, como nós falamos, ela na escola dos Ahnaf, ela é obrigatória para a pessoa que tem condição. Naquela noite de comprar um carneiro, então ele se torna obrigado a comprar e sacrificar. As demais escolas disseram não, porque o profeta Muhammad a.s. ele tem vários hadith que ele fala e tal, e como se ele estivesse incentivando, sim, mas não obrigando. Não obrigando. Então ela se torna uma sunnah confirmada pelo profeta Muhammad a.s. para aquela pessoa que tiver condições. E o certo é a pessoa não deixar passar Eid al-Adha, se tiver condições de degolar e sacrificar um carneiro, a não ser que ele sacrifique o carneiro. Também uma das questões que nós devemos saber sobre al-Adahi, que um carneiro ele pode ser sacrificado por uma pessoa, ou por uma família. Por uma pessoa ou por uma família. Quer dizer que duas pessoas chegam e falam, que tal eu pagar 200 e você 200 e outro 200 e tal, e sacrificar um carneiro. Então, esse sacrifício é por uma pessoa e não vale por 3 ou 4 ou 2 pessoas. O carneiro ele pode valer por uma pessoa ou pode valer por uma casa. Até se essa casa tiver 10 pessoas dentro dessa casa e a gente vai sacrificar um carneiro, então é válida por aquela casa, por aquela família. Agora, 2 casas querem sacrificar um carneiro, não é válido. Aí pode sacrificar um boi. Um boi ele vale por 7 casas ou 7 pessoas. Ou um camelo é válido por também 7 casas ou 7 pessoas. Isso, 7 famílias. Isso. Aqui o profeta Muhammad a.s. nós temos citado que o profeta Muhammad ele sacrificou um carneiro pela sua nação. Essa é a especialidade ou a questão específica do profeta Muhammad a.s. E não cabe às demais pessoas a fazerem isso. O sacrifício ele pode ser ou por carneiro, ou cabra, ou boi, ou camelo. Não tem outro animal que pode ser sacrificado. Tá? Você pode matar qualquer outro animal para você ingerir e comer se ele for lícito. Agora, como sacrifício, somente tem esses 4 tipos de animais. O carneiro, a cabra, o camelo e o boi. Então, são 4 tipos de animais que podem ser sacrificados. Tipo, se você encontrar uma gazela no meio de um lugar para você caçar e tal, ou você trazer para sua casa para sacrificar, ela não vale como sacrifício. Não vale como sacrifício. Agora tem as condições da udhiya. A udhiya que seria o sacrifício. O animal que eu vou sacrificar ele. Então, qual que é a idade dele? O carneiro, ele não pode ter menos que 6 meses. Ele tem que ter no mínimo 6 meses. Agora, a cabra, ela tem que ter 1 ano. Para ela se tornar algo para ser sacrificado e ser beneficiadas as pessoas que vão comer e ingerir ela. Em relação aos bois e vacas, tem que se ter 2 anos. Tem que ter no mínimo 2 anos e já está entrando no 3º ano. Em relação aos camelos, tem que ter 5 anos, entrando no 6º ano. Menos que essa idade, não é válido o sacrifício delas, desses animais. Então, 6 meses em relação ao carneiro, 1 ano em relação às cabras, 2 anos em relação aos bois e 5 anos em relação aos camelos. E é aconselhável que ela seja bem um animal bom de saúde, bem gordo, bem preparado para ser sacrificado, para dar muita carne. Isso é como o profeta Muhammad a.s. ele fez. E não é permitido que ele tenha defeitos.
Há defeitos que são pequenos, que não há problema, mas isso diminui do valor dela, e há defeitos que não validam o sacrifício. Aqueles que não validam se for um animal cego. Então esse não é válido. Um animal que manca forte, ele não consegue andar para chegar no pasto. Também esse não é válido. Um animal que seja doente, aquele que está bem magrinho, que ele não consegue carregar carne, esse também não é válido, porque isso foi citado pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, onde ele falou sobre isso, al-awra al-bayyinu awaruha, aquela que está a olho que é nítido, que ela não consegue enxergar. Se você colocar qualquer coisa aqui na frente dela, ela não vai enxergar. Então essa daqui não é permitida, né, porque é nítida. Wal-marida al-bayyinu maraduha, e aquela que é doente, que é nítida a doença dela. Ela está totalmente, não consegue comer, não consegue andar, ela está tremendo e tal. Isso é nítido em relação à doença dela. Wal-arja al-bayyin dala'uha, aquela que manca, que você percebe que ela manca e não consegue andar e alcançar as demais ovelhas ou as demais cabras para chegar no pasto. Então ela sempre está atrasada e precisa alguém empurrar ela. Essa também não é válida. Wal-ashfa allati la tunqi, aquela que é bem magra e que ela não carrega carne. Quer dizer que já está bem velha e tal, e as pessoas querem já desativar ela. Então essa também não vale. As demais não há problema. Se alguma tiver um corte na orelha, um corte no chifre, um corte no rabo e tal, é aconselhável que não tenha esses cortes, mas se tiver, não há problema. Se surgirem esses cortes ou alguns ferimentos quando é comprado o animal, ao descer ele ou colocar ele e tal, de repente quebrou alguma coisa e tal, não há problema nesse momento. Tá? Então não há problema, porque esse defeito ele surgiu depois que você comprou e depois que você colocou ele para ser sacrificado. A questão de dividir, como nós falamos, a pessoa pode fazer por pessoa ou por casa, um carneiro ou uma cabra, e por pessoa ou por 7 pessoas, ou por uma casa ou por 7 casas, pode ser um boi ou um camelo. Tá? Então, aí já em relação a essas questões. Tem uma outra questão também. Quando que nós sacrificamos o carneiro? Tem pessoas que já compram e falam, antes do Eid já sacrifico, já deixo lá tudo preparado no Eid, eu rezo o Eid e vou lá para fazer o churrasquinho, já está tudo pronto. Isso não pode, porque o profeta Muhammad a.s. Ele disse, man salla salatana, aquele que praticar a nossa oração, a oração do Eid, wa nasaka nusukana, e depois que rezou a prática, ele foi lá e sacrificou o seu sacrifício. Né? Esse faqad asaba nusuk, esse que fez o sacrifício correto. Isso significa que o sacrifício deve ser depois da oração do Eid. Antes da oração do Eid não é válido. Antes da oração do Eid não é válido. Por isso que o Eid do sacrifício, o Eid al-Adha, é aconselhável a gente rezar ele mais cedo. Diferente do Eid Ramadan, é aconselhável que a pessoa atrase um pouco ele. Porque o Eid al-Adha, você reza mais cedo porque as pessoas querem correr para sacrificar o sacrifício delas. Então é aconselhável que o imam ele faça mais cedo para que as pessoas tenham tempo para correr e comprar, ou sacrificar e distribuir e comer e fazer o que eles querem com o sacrifício delas. Ramadan não. Ramadan você atrasa um pouco porque você tem Zakat al-Fitr a ser paga e ela deve ser paga antes da oração do Eid. Al-Udhiya ela deve ser feita depois da oração do Eid. Então, Zakat al-Fitr antes, então, atrasa um pouco. Aquele que atrasar, ele já tem tempo de chegar e pagar Zakat al-Fitr. O sacrifício não. Aí você adianta para quê? Para a pessoa correr e fazer o sacrifício depois da oração. Também uma das coisas que nós devemos saber, que se a pessoa às vezes ele fala, olha,
eu sacrifiquei, acordei de manhã, rezei o Fajr e sacrifiquei, antes da oração do imam, Salat al-Eid. Então, é uma carne normal, ele distribui como se fosse uma carne normal, ou ele ingere como se fosse uma carne normal, ele deve comprar um outro carneiro para fazer do sacrifício. Então, o erro dele não é permitido, a gente não pode falar, já que você errou, se tornou um sacrifício, não. O sacrifício, o tempo dele é igual a pessoa rezar o Dhuhr antes da oração do Dhuhr, ou Asr antes da oração do Asr, antes de entrar o horário. O horário de sacrifício é depois da oração do Eid. De quando até quando que começa e termina? Começa depois da oração do Eid, e ela se estende mais no dia do Eid, mais 3 dias até o terceiro dia, até o Maghrib. Deu o Maghrib, já acabou o sacrifício. Então você tem 4 dias, que seria o dia do Eid, e mais 3 dias após o Eid, até o Asr. Entrou o Maghrib, você já não tem mais como fazer o sacrifício. Então esses são os dias onde você pode fazer o sacrifício. São 4 dias, o dia do Eid, mais 3 dias depois do Eid até o Maghrib. Em relação à distribuição da Udhiyah, como é que eu posso distribuir a carne dos Adahi? É sunnah você dividir em 3. Uma parte você ingerir, uma parte você presentear, e uma parte você dar de caridade para as pessoas necessitadas. Agora, se você fizer o sacrifício e dar toda ela como caridade, não há problema. Ou você sacrificar e dar toda ela como presente, não há problema. Ou sacrificar e você ingerir toda ela também, não há problema. A sunnah é você comer algo dela. A sunnah é você distribuir em 3 e você comer algo dela. O profeta Muhammad a.s. no Hajj, na peregrinação dele, ele fez sacrifício de 100 camelos. Ele sacrificou 100 camelos. Com as suas próprias mãos, ele sacrificou 63 camelos e os demais ele deu para o Ali ibn Abi Talib para sacrificar. E ele ordenou que fossem colocados, uma de cada parte dos camelos que ele sacrificou, num tacho para serem cozidos e tal, e as pessoas comeram e ele comeu como se estivesse comendo de todos os sacrifícios dele, para mostrar que é sunnah a pessoa comer do seu sacrifício. E ordenou que fosse distribuído. Então, o sunnah daquilo é você dividir em 3. Agora, se você fazer qualquer uma dessas partes, deixar para você, distribuir para os pobres, dar de presente, não há problema. As 3 questões, os ulama, eles disseram que é válido. E se a pessoa tiver nadhr quer dizer que eu prometi de fazer esse carneiro por causa de tal coisa. Esse nadhr não, você não come. Nadhr, se você sacrificar o nadhr, você não come dele. Você somente dá para as pessoas para comerem. Nadhr, ele não é aconselhável a ser feito. A promessa de início ela não é aconselhada pelo Islã. Por quê? Porque você está prometendo algo que não está ao seu alcance. O que você não sabe se você vai conseguir fazer ou não. Só que depois que você fizer o nadhr, se torna obrigatório. Tem um hadith do profeta Muhammad a.s., hadith Salama, que antes de entrar o mês de Dhul Hijjah, se torna proibido da pessoa cortar algo do cabelo ou das unhas, para a pessoa que quer fazer a Udhiyah. Esse hadith Salama radiyallahu anha, ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele impediu que a pessoa que intencionou em fazer o sacrifício de tirar algo do seu cabelo ou das suas unhas. Esse hadith, alguns ulama disseram, então se torna proibido da pessoa durante esses 10 dias de tirar qualquer coisa do seu cabelo, da barba tal, ou das suas unhas, até dar o Eid e ele fazer o sacrifício, aí ele vai lá, corta o cabelo, corta as unhas. Alguns ulama, eles levaram em consideração com esse hadith. Outros ulama levaram em consideração o hadith da Aisha. A Aisha, ela disse que ela preparava os sacrifícios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em alguns anos, que eram levados
com Abu Bakr para Meca para serem sacrificados. E durante aqueles dias, ou depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preparava esses sacrifícios, ele não se impedia em fazer nada daquilo que a pessoa poderia fazer, inclusive cortar o cabelo e cortar as unhas. Então, como que é feito esse hadith? Alguns ulama disseram que o profeta Muhammad a.s. ele falou nesse hadith para as pessoas que estavam indo para o Hajj ou para a Umrah, e não para o sacrifício. Outros disseram não, o profeta falou sobre isso e talvez isso não tenha chegado a Aisha, ou a Aisha ela ouviu de uma forma antes de Umm Salama ouvir esse hadith. Mas nós falamos, é aconselhável, se a pessoa puder fazer, agora já entrou. Quem cortou o cabelo, tal, as unhas, já foi, né? Quem não cortou o cabelo, as unhas e tal, e ele puder segurar, não há problema. Ele já leva com uma escola. Outra escola falam que não há problema nenhum. Isso se a pessoa estiver intencionando em fazer sacrifício. Agora, eu não tenho intenção de fazer sacrifício, porque às vezes eu não sei se vai sobrar dinheiro ou não e tal. E chegou no dia do Eid, eu falei, alhamdulillah, estou fazendo as contas aqui, vai dar para me fazer um sacrifício. Aí esse não entra nesse hadith. Aí não tem problema, tá bom? Uma outra questão também, a questão do sacrifício. Às vezes eu mando um açougueiro sacrificar e cortar, dividir para dar para as pessoas ou para deixar para mim. Geralmente o açougueiro que vai sacrificar para mim e vai cortar e preparar o sacrifício, ele vai querer algo, ele vai querer a mão de obra dele. A mão de obra não pode ser paga desse sacrifício, tá? Em hipótese alguma. Mesmo que for algo que você vai jogar. Tipo, a pessoa falar assim, olha, eu te pago R$50 mais o couro do carneiro. Ele fala, aceito. Não pode. Tudo bem? Você combina o valor que ele vai pegar para sacrificar e dividir e tudo. Olha, eu cobro R$100. Tudo bem. Aí você paga os R$100 e depois, se você quiser dar o couro, dar carne, dar isso, dar a cabeça, não há problema. Mas a combinação antes do sacrifício não pode ser feita de combinar para o açougueiro levar algo do seu sacrifício, porque o sacrifício inteiro deve ser para Allah subhanahu wa ta'ala e não pode ser tirado nada dele em troca de algum serviço. Aí, depois que sacrificar e você combinar com o açougueiro, se você quiser dar para ele carne, se você quiser dar para ele o couro, se você quiser dar para ele a cabeça, o que você quiser, não há problema. Está entendida a questão? Não? Tá. Agora, tem pessoas que falam, eu faço sacrifício ou eu dou em dinheiro melhor? Qual que é o melhor? O melhor é o sacrifício. Assim, a pessoa tem valor de um sacrifício, de um carneiro. Eu tenho R$1.000. Eu dou para os pobres ou eu compro um carneiro para sacrificar? O melhor, é claro, é sacrificar. Tá? Agora, se houver uma grande necessidade, como hoje em Gaza, eu vou fazer sacrifício ou faço doação. Se você sacrificava no ano passado, anterior ou tal, 2, 3 carneiros, sacrifique um agora e deixe o valor do outro ou dos outros para dar para as pessoas necessitadas. Para você não deixar o sacrifício a não ser que seja feito, porque o sacrifício é uma sunna, como nós falamos. Então, eu sacrifico 10 carneiros. Tá, esse ano sacrifique 2, 3, 1, para que o sacrifício seja feito na sua casa. E faça a doação dos demais para os pobres que são bem necessitados, tipo na Palestina. Tem uma outra questão. As pessoas somente faziam sacrifícios pelos mortos. Eu vou fazer sacrifício pelo meu pai, que já morreu, pelo meu avô, que já morreu. E nunca a pessoa fazia sacrifício por si. Até hoje, né, as pessoas falam, eu vou sacrificar pelos meus pais mortos, falecidos. Vou sacrificar pelos meus avós falecidos. Vou sacrificar pelo meu tio falecido. O sacrifício não é pelos mortos, é pelos vivos. Qual que é o melhor? O melhor é você sacrificar por você e pelos vivos. Tá aí os mortos, não pode sacrificar por eles? Os ulama disseram, se o morto, antes ele morrer, ele falar para você, olha, depois que eu morrer, eu queria que você sacrificasse algo por mim. Aí sim. Agora, se ele não falou,
é melhor você fazer doação em dinheiro do que o sacrifício por ele. Tá? A não ser, os ulama disseram, a não ser que na região que você está, poucas pessoas vão fazer sacrifício. Aí sim, se torna melhor você sacrificar pelo morto do que você dar caridade, porque para que o sacrifício aumente na sociedade que você vive. Agora, se muitas pessoas fazerem sacrifícios, tá? Todo mundo vai fazer. Aí vamos fazer pelos mortos? Não, aí se todos vão fazer, pelos mortos você fazer doação é melhor do que você fazer sacrifício. Se poucos vão fazer, aí sim, você fazer pelos mortos sacrifícios é bom, porque para você ter essa sunnah vivida dentro da sociedade. Está entendida a questão? Então a origem não é você sacrificar pelo morto. O sacrifício é feito pelos vivos. A não ser que aquele que morreu, ele deixou ali anotado para você fazer um sacrifício por ele, aí você faz. Se ele não recomendou nada antes de morrer, você faz por si, pela sua família, pelos vivos. E você dá por ele uma caridade. A não ser que os sacrifícios na região sejam poucas, aí sim você faz por ele. Bem, sobrou mais alguma questão de falarmos sobre o sacrifício? Pode cortar a unha. Corta a unha, corta o cabelo, não tem problema. Não. Sim, eu falei que uma escola pegaram no hadith de Salama que não pode cortar a unha e cabelo se eu intencionar que eu vou fazer uma udhiyah. Aí você não corta o cabelo e a unha durante esses 10 dias. Até você fazer a udhiyah e você corta o cabelo e a unha. Tá? Tem uma outra escola que segue a Aisha, esposa do profeta Muhammad a.s. também. Ela falou que não há problema de você cortar unha e cabelo, porque o profeta Muhammad a.s. fazia isso. Entendeu? Então a pessoa que quiser seguir essa escola, não há problema. E a pessoa que seguir a outra escola, não há problema. Às vezes, eu estou falando essas questões, essas escolas, porque às vezes tem pessoas que perguntam para algum chefe, ele fala, não, é proibido de cortar a unha e tal, até você fazer sacrifício. As pessoas falam, mas o outro chefe falou que não. Então eu estou mostrando aqui as escolas e quais são os hadith do profeta Muhammad a.s. e que há 2 escolas que falam sobre essa questão. Se eu tenho dívida, eu posso sacrificar se eu tenho dívida para as pessoas? Se essa dívida não chegou o horário dela de ser paga. Tipo, eu tenho uma dívida daqui a 3 meses, ou eu estou pagando todo mês, e essa dívida eu estou pagando em dia. Só que faltam 10 meses para me terminar essa dívida. Tá? Aí não há problema, você faz a udhiyah, porque isso daqui não é considerado uma dívida que pode te impedir de fazer um hajj ou de fazer uma udhiyah. Até para o hajj isso. Agora, se eu tenho uma dívida que está vencida e a pessoa está me cobrando, olha, você me deve tal dinheiro, calma aí, tal, eu não posso te pagar e tal, de repente chega o Eid, eu falo, não, no lugar de pagar a dívida para ele espera, eu vou fazer uma udhiyah. Não, ele não pode esperar. Aqui você paga a dívida e não precisa fazer a udhiyah, porque a dívida dele é mais importante do que a sua udhiyah. Entendeu? Agora, se ela não tiver vencida, não há problema. Se a dívida não tiver vencida, não há problema de você fazer udhiyah ou fazer o hajj, é a mesma coisa. Eu posso fazer uma aqiqa que seria eu degolar um carneiro por um recém-nascido. Isso daí é chamado aqiqa, isso daqui é uma sunnah. A maior parte dos ulama, eles falaram não. Você tem que fazer a aqiqa com uma intenção e a udhiyah com outra intenção. E tem alguns ulama que falaram que não há problema. Você pode intencionar no dia do sacrifício de você fazer a udhiyah e intencionar também que seja aqiqa, não há problema. Tá? Então você tem 2 escolas em relação a isso e cada um tem a versão dele. Sim. Agora, a terceira pergunta, eu posso distribuir o meu sacrifício para não muçulmanos? Se o sacrifício for uma promessa, aí tem que ser somente para muçulmanos. Se o sacrifício não for obrigatório, aí você pode distribuir para os não muçulmanos se não houver pobres muçulmanos ao seu redor e que chegou a eles a carne. Se tiver pobres muçulmanos, o certo é você distribuir para eles. Agora, se sobrar além deles, você pode dar para os não muçulmanos.